E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia de aula, então. E hoje a gente vai falar do filósofo, né, intitulado John Rawls. Bom, o John Rawls, o mais interessante dele é que ele é um filósofo que ele vai trazer, né, no seu estudo, essa base que vem, né, do Rousseau, do Kant e do Aristóteles, tá? Essas vão ser as suas principais influências, né? Então a gente, por aí, pegando por essa noção, assim, vocês já vão ter uma ideia de qual é o mote, né, do que ele, da questão de que ele aborda. Bom, o John Rawls, ele é norte-americano, né, ou seja, nascido nos Estados Unidos da América, né, porque americanos nós também somos, né, só que, no caso, quem nasce nos Estados Unidos da América é norte-americano. Eu sempre destaco isso, de falar isso, porque essa questão da apropriação, né, do ser americano é algo que parece que não nos cabe, né, que não é, que nós não somos, enquanto brasileiros, pertencentes do continente americano, e somos, né. Enfim, e o John Rawls, ele se destaca muito como professor de filosofia política, né? Em especial na Universidade de Harvard. Bom, vocês sabem que a importância e o peso que tem essa instituição, e ainda mais dentro de um curso, numa disciplina de filosofia política, que é, no caso, essa disciplina que nós trabalhamos. E como eu friso nas nossas aulas, né, trabalhar com filosofia política exige que tu andes e que tu circules em outras disciplinas, né? Como a história, como a geografia, como a economia, né? E a questão o House, ele trabalha justamente, né? Uma de suas obras mais famosas é justamente Uma Teoria da Justiça, né? Nessa obra, ele vai justamente falar como que teria que ser, o que é essa questão, né, de como se alcançar e como se chegar à justiça. Bom, o House nasce em 1921 nos Estados Unidos e vem a falecer em 2002, né? E as obras dele, não só essa obra intitulada Uma Teoria da Justiça, ela sofre a influência do Rousseau, quando ele fala na questão do contrato social, né? Então aqui rapidamente eu vou revisitar para vocês, só para depois a gente fazer o fechamento no final da nossa aula. Quando ele fala da questão do Rousseau, né, e que aí o House diz, eu acho ele super transparente quando ele diz justamente isso assim, que a teoria dele, ela é influenciada e inspirada em outros filósofos, né? Então, por aí tu já vê que é uma pessoa que parte da premissa, né, de mostrar a transparência do seu trabalho e do quanto de quem ele sofre essas influências. E ele destaca que ele sofre essas influências do Rousseau, do Kant e, por sua vez, do Aristóteles, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês esses pontos, assim, que é justamente o quê? Quando ele fala na questão do contrato social, né, ele vai lá buscar, né, no Rousseau, aquela noção que o Rousseau diz, que nós, enquanto seres humanos, né, nós temos essa necessidade de viver em sociedade. Isso o Aristóteles também falava. Só que o Rousseau vai um pouquinho além do Aristóteles, né? Por quê? Porque o Aristóteles, ele justamente dizia o quê? Nós somos animais racionais, né? Primeiro ele fazia essa pequena observação. Nós somos animais racionais. Enquanto animais racionais, temos essa necessidade de viver em grupo, né? Ou seja, temos essa necessidade de viver na polis, né? Nós não conseguimos viver isolados, né? Eu ainda me lembro que quando eu falava para vocês no início das nossas aulas, eu falava na figura do náufrago. Lembram? Não sei se vocês já tiveram oportunidade. Esse filme é muito filosófico, assim, em toda a acepção da palavra. E vocês vão dizer, professora, por que a senhora está falando isso, né? Se a senhora está falando no House. Porque a filosofia dele bebe no Aristóteles, no Rousseau e no Kant. Então, quando o Aristóteles fala isso, que nós somos animais racionais, né, e como racionais temos a necessidade de viver em sociedade, ele vai justamente observar que nós
na polis vamos atingir a felicidade. Mas o Aristóteles não chega vamos dizer que o Rousseau subisse um degrau a mais, né, nessa teoria. Por quê? Porque o Rousseau vai dizer que sim, né, que nós somos animais sociais, né, e como animais sociais e, consequentemente, racionais, nós precisamos estipular determinadas regras, que é, no caso, o que ele chama do contrato social. Gente, falando nessa noção, né, ele vai automaticamente, o Rousseau agora, tá? Então, nós começamos com Aristóteles, né? Eu iniciei no Rousseau, justifiquei por que eu usava o Rousseau, amparado no Aristóteles, falo no Aristóteles e agora amparo no Rousseau. Ele vai dizer, o Rousseau, que enquanto seres sociais, né, nós precisamos estipular algumas regras, né? E são as regras de convívio social, que é o que o Rousseau chama de contrato social. Gente, nós vamos trazendo isso para os nossos dias de hoje, né? E eu acho sempre importante trazer isso para os dias de hoje. Quando se fala em um contrato social, né? Ou seja, visualizando isso nos nossos dias de hoje, o contrato social que nós temos, o que é um contrato, né? Abrindo um parênteses, porque conhecimento não ocupa espaço, né? O que é um contrato? Um contrato é um acordo, né? Um acordo de vontade entre duas ou mais pessoas. No caso do que o Rousseau determina enquanto um contrato social, ele está se referindo a um acordo que envolve o cidadão, né, aquele que vive na polis, né, que vive no Estado, e aqui eu digo que é o Estado com letra maiúscula, para que determine as regras do que podemos ou não podemos fazer dentro dessa sociedade. E isso que o Rousseau chama de contrato social, trazendo para os nossos dias de hoje, nós podemos visualizar, vamos dizer assim, na nossa sociedade, né, como em cada país a sua Constituição. Entendem? Então, olha o grau de, vamos dizer assim, de detalhamento, né, e de lapidação que é esse trabalho do John Rawls, né, que é essa teoria do John Rawls. Ele vai beber nesses filósofos e mais um pouquinho depois a gente vai visualizar que ele vai falar da figura do Kant, tá? Então, quando ele fala nesse contrato social, nós temos vários contratos sociais na nossa sociedade, tá? Dentre eles, nós temos, por exemplo, a nível internacional, nós teríamos os tribunais internacionais, como a Corte Penal de Haia, que agora a gente está vendo, né? Com as guerras, nós temos, ela está sendo muito ventilada, as questões de como vai ficar, né? Onde são punidos os crimes de guerra. Mas nós vamos trazendo a nível menor, né? Vamos dizer assim, local, nós temos a Constituição do nosso país, né, que é a última em vigor, é a Constituição de 1988, que o que acontece? Ela é um contrato social. Por quê? Porque ela não pode ser feita por uma pessoa, né? A gente sabe que tem que haver necessidade de nós termos a elaboração através do Congresso, né, com a participação da comunidade, né, da comunidade de cidadãos brasileiros, né, através dos vários movimentos sociais que a gente tem, que sabe que vários participam, né, e para a gente ter uma Constituição sancionada. E essa Constituição, né, a gente sabe que não é assim para mudar, só através de uma emenda constitucional, que, enfim, existem regras para ter essa alteração. Mas eu não vou entrar aqui no mérito para a gente não se perder dentro do direito, tá? Vamos ficar na filosofia. O que vai acontecer nesse contrato social? Nesse contrato social, então, vai ser estipulado o que é permitido, né? Quais são os direitos e os deveres daqueles que habitam esse país. Nós temos também, por exemplo, vamos supor, o artigo 5º da Constituição, ele deixa bem claro que não existe distinção por gênero, raça, tem outros critérios, ou seja, que todos são iguais perante a lei, tá? E isso tem muito a ver com essa obra, Uma Teoria da Justiça, do John Rawls.
tá? Por isso, como eu digo para vocês, essa importância de ter um pouco de domínio da leitura do Rousseau, tá bem? E da questão do contrato social. Nós temos também outros contratos sociais micro. Vamos trazer, por exemplo, a gente tem o contrato social da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, né? Que também é um contrato social. Quando vocês vão assinar uma relação de emprego, né? É um contrato. Ali tem um contrato também, ou seja, é uma vontade, um acordo de vontades, né? Que deixa estipuladas as regras, certo? Lembram que lá no começo da nossa aula eu falei para vocês, não, gente, vamos conversar sobre como será a nossa relação, né? Porque o que é um contrato? Ele é uma relação entre dois sujeitos, tá? Então, por isso essa importância de deixar mais claro para vocês. Então, já falei para vocês da influência do Rousseau, da influência do Kant, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a influência do Aristóteles. Desculpa, do Kant, tá? E não do Aristóteles. Por fim, o House observa, ele deixa claro, né, que o trabalho dele tem essa influência do Kant, que é justamente o quê? O Kant traz esse modo de agir dentro desse estado, né? Então, lembrem do imperativo categórico, quando ele fala age para com o outro, ou seja, age dentro do estado para com o outro, de maneira que tu gostarias que agisse contigo, certo? Então, assim, o John Rawls vai, com essa base desses três filósofos, trabalhar e, em 1960, escrever uma teoria da justiça. Só que esse livro só é publicado em 1971, tá? E ele vai justamente dizer que a proposta inicial dessa obra é buscar as possibilidades para uma sociedade mais justa, certo? Com isso, o John Rawls diz que a pessoa que deve elaborar essas, vamos dizer assim, esse contrato, né? E não só esse contrato social, mas a pessoa que vai julgar esse contrato social, ela deve ser alguém imparcial. Isso a gente sabe, certo? Mas ele vai dizer que essa pessoa não deve ter conhecimento, né, da realidade de onde os outros vêm, para não ser, vamos dizer assim, influenciada ao fazer o seu julgamento. Então, vocês lembrem aquilo que eu falava para vocês, que eu sempre dizia que que eu considero, né, que somos seres históricos. E como seres históricos, somos influenciados pelo meio que nós estamos, né, pelo meio em que vivemos. O que vai acontecer? O John Rawls vai dizer justamente isso, né, que como que uma pessoa vai julgar e vai ser imparcial se ela é fruto do meio igual ao outro, né? Então, ela vai estar sendo influenciada por aquele meio em que ela viveu, certo? Então, ele vai dizer que não existe essa possibilidade. E ele vai trabalhar brilhantemente, né, com essa noção, com essa questão, né, dessa proposta e dessa ideia, né, de que nós devemos buscar, através dessa sociedade justa, o princípio da equidade, né? Então, o que é o princípio da equidade? Não sei se vocês sabem, já viram, eu vou botar em anexo, tá? Essa imagem, que é justamente o quê? O John Rawls diz que para nós chegarmos nessa sociedade, vamos dizer assim, justa, equilibrada, nós temos que chegar a uma sociedade que tenha equidade, né? Ele é um dos filósofos que trabalha com esse termo, com a questão da equidade. Para ele, a equidade é justamente isso, tá? É o quê? Se eu considerar que não basta nós temos três sujeitos, né, de alturas diferentes, e eu não posso dizer que para eu ter uma sociedade justa, eu vou dar para que eles consigam atingir a visão acima de um muro 3 caixotes da mesma altura. Por quê? Porque a diferença deles, né, ou seja,
a diferença social deles, né? E é isso que ele fala, ele costuma muito trabalhar com essa noção do direito social, tá? A diferença social deles, ela não pode ser igualada por tu forneceres 3 instrumentos iguais. Porque o cidadão que tem, eu vou pegar, por exemplo, aproveitando aqui, 3 canetas, né? E essas canetas, automaticamente, elas vão ter, né, alturas. Uma caneta, elas têm suas características diferentes, tá? Composição física diferente. Uma é vermelha, outra é azul, essa outra aqui é um bege, tá? E também elas têm alturas diferentes, certo? Então, eu não posso dar, para chegar a uma justiça social, né, dar a elas, para que elas consigam ver assim nesse muro, de maneira igual, ó, tá? Olha aqui os pezinhos delas como são diferentes, né? Não posso fazer isso para elas, dar 3 caixotes do mesmo tamanho, para que elas subindo nesses caixotes, eu tentasse diminuir a diferença delas. Por quê? Porque isso não vai impossibilitar a equidade. E ele diz que a gente só vai ter uma sociedade mais justa se a gente tiver essa possibilidade de ver as diferenças, né? Ou seja, de ver as principais diferenças que as pessoas têm, né? E dar a elas as necessidades que elas têm para que consigam atingir o mesmo objetivo, tá? Então, quando ele vai falar sobre essa questão, ele vai justamente dizer o quê? Não adianta eu dar 3 caixotes da mesma altura para esses 3 sujeitos. Por quê? Porque eles têm suas diferenças sociais, ok? Então, o que vai adiantar? Eu posso dar um caixote para esse aqui e ele ser, por exemplo, mais pesado e o caixote não suportar, né? Eu posso dar um caixote tão alto para esse aqui que é mais baixinho e ele não conseguir subir no caixote para ter essa visão do outro lado do muro. Eu vou botar essa imagem em anexo para vocês, tá? Para vocês verem qual é a diferença, tá? Não é uma questão, nós não precisamos de uma questão de igualdade. É isso que o John Rawls fala. Nós precisamos de uma questão de equidade, certo? Então, por isso que nós temos um determinado grupo da sociedade que ele tem, vamos dizer assim, uma proteção maior. Por quê? Porque ele é mais vulnerável, tá? Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Porque um bebê, ele não tem condições de se defender muitas vezes. Mas ele deve ser. Por isso que quando uma criança chega, muitas vezes, com determinados ferimentos no hospital, a equipe médica já sabe que aquilo ali, que eles têm que acionarem o quê? O conselho tutelar, né? Por quê? Porque aquela criança foi agredida. E ele é amparado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Não sei se eu consigo me fazer entender para vocês, tá? Por exemplo, nós temos o Estatuto do Idoso, né? Por exemplo, estava acontecendo muito seguido, eles são amparados com descontos feitos ilegalmente eu ia dizer no extrato, mas não é, no extrato aparece, né? Mas vocês entenderam, na conta bancária do aposentado, entende? Então, eles são amparados pelo Estatuto do Idoso, tá? E todos esses, então, vão ter a promotoria, que é responsável pela infância e juventude. E assim vai indo, tá? O que o John Rawls quer dizer é justamente isso, que em uma teoria da justiça, né, que essa é uma das suas obras que mais tem, vamos dizer assim, uma das suas obras mais conhecidas, né, que deu mais notoriedade para ele, que é justamente essa. A gente tem que buscar, não é a igualdade pura e simples, mas sim a equidade. Vocês entendem? Porque eu tenho 1,60, eu não vou conseguir atingir, ter a mesma visão de uma pessoa que tem 1,90 em um muro de 2 metros. O que acontece? Aí tu me dá, por exemplo, um caixote de 30 centímetros. Bom, para a pessoa que tem 1,90 facilita muito, mas para quem tem 1,60 não vai contribuir muito porque tu não vai conseguir enxergar. Com isso, né, o John Rawls diz justamente isso, né, que o que ele chama
da garantia desses direitos sociais. E olha só, os direitos sociais, eles estão garantidos, eles estão previstos na nossa Constituição, que é o quê? O direito à habitação, o direito à educação, o direito a um trabalho justo e remunerado, né? E hoje a gente vê tanto aumentar o número de casos de trabalho escravo dentro do Brasil, né? Então, e ele diz que essas pessoas, elas devem ter esse acesso de uma maneira que seja equitativa, para que elas sejam pessoas no futuro, para que todos tenham as mesmas condições, entendem? Mas o que não quer dizer que ter as mesmas condições seja, por exemplo, proporcionar igualdade, né? A mesma coisa que tu botar uma tartaruga e um coelho a correr, né? Nesse caso, o que a gente sabe? Que eles vão ter que cumprir a mesma trajetória, mas eles têm suas diferenças e suas especificidades, tá? Gente, com isso, eu tento trazer para vocês, eu acho até que esse autor, o John Rawls, e eu vou deixar um textinho complementar para vocês, tá? Ele é extremamente um dos filósofos que eu acho que ele tem uma visibilidade muito grande, porque a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né? Em especial quando ele trabalha essa obra por uma teoria da justiça, né? Porque e ele traz de uma maneira brilhante essa questão justamente do que não adianta eu gritar por direitos iguais, quando na verdade existem certas diferenças que têm de serem ponderadas, né? Eu tenho que buscar o que? Equidade. Se eu buscar a chamada equidade, né, que é o que? É dar a caixinha com a diferença de altura necessária para cada um, para que todos tenham as mesmas oportunidades e que aí então nós tenhamos uma sociedade, vamos dizer assim, e aí ele busca isso no Aristóteles, né? Uma sociedade que almeja e atinge o que? A felicidade. Por quê? Porque o Aristóteles também falava isso, né? Que a gente só vai ter a gente só vai conseguir ter uma sociedade, vamos dizer assim, que o ser humano só consegue chegar à felicidade quando ele consegue ter uma sociedade justa, né? E aí ele vai trazer, né, as questões, o Aristóteles traz lá as questões do quanto vários critérios, né, e vários tópicos ele fala como que o ser humano é feliz, né? Como que a gente é feliz? E ele vai dizer justamente isso, né? Que se é feliz através da justiça, né? Um dos critérios é esse, né? Estando em uma sociedade que seja feliz. Mas aí eu vou dizer para vocês assim, ó, trazendo para o nosso dia de hoje, certo? Para o nosso mundo de hoje, certo? A sociedade passa por uma crise social, né? Aonde um dos maiores agravantes é justamente o quê? A injustiça social, né? Então, eu vi esses tempos um post desses que rolam assim nesses cards de filosofia, né, no Instagram, e a questão era: você acha que se o Aristóteles chegasse hoje, ele acharia que o ser humano é feliz? Eu, resumidamente, diria: sem justiça social, não existe essa possibilidade. Sem tu chegar à equidade, não existe essa possibilidade, tá? Por quê? Porque tu vais ter algo que o outro deseja e não tem a possibilidade de ter, tá? Seja um bem material, ou seja, por exemplo, um emprego, ou seja, uma comida, né? E tu não vai ter. Entendeu? Então, o que acontece? Acontece que não adianta o ser humano se blindar, né, vamos dizer assim, tentar se blindar, vamos dizer, se afastando, né, dos diferentes e, consequentemente, dos que têm diferença social do seu, porque o outro se aproxima, né, para querer o que ele também tem. E aí aí eu faço esse meu fechamento dentro dessa obra do John Rawls, que se chama
uma teoria da justiça, né? Eu acho que ele é extremamente brilhante, né? Quando ele fala justamente isso, dessa questão do que, olha, eu não tô sendo original, né? Eu me inspirei nesses caras. E olha só que esse blend, vamos dizer assim, né? Deu uma obra que ela é usada não só na filosofia, mas em outros cursos, né? Como sociologia, direito, e dá muito pano para manga para discussões, né? Para discussões filosóficas, sociológicas, né? E nos leva, por exemplo, a um questionamento: qual a importância, né, vamos dizer assim, de ter, de proporcionar acesso àqueles que não tinham acesso a determinados lugares, tá? A determinadas oportunidades, vamos dizer assim, né? Essa seria a execução da Uma Teoria para a Justiça, né, do John Rawls. Eu acho que ele faz um brilhante traçado quando ele vem lá do Aristóteles, passa pelo Rousseau, passa pelo Kant e, tipo assim, ó, mostra na prática. Tá aqui, ó, gente. Não vai adiantar ter um contrato social muito bonito, muito belo, porque a gente não vai conseguir atingir a felicidade na polis se a gente não tiver, se a gente não sanar as nossas injustiças sociais, tá? Então, eu acho que dessa maneira, fazendo esse looping, né, e mostrando para vocês de onde viemos e para onde vamos, através desse cara que eu acho que é muito uma escrita na especialização em filosofia, a gente trabalhou com a obra dele, e ela é uma obra que, a princípio, tu pensa que tu vai conseguir de cara, assim, fazer uma leitura na sequência, mas depois que tu começa a estudar, é claro, tu vai ver que aqui ele está falando sobre Rousseau, aqui ele está falando sobre Aristóteles, aqui ele está falando sobre Kant, né? Aqui ele está falando sobre o que é o contrato social, aqui ele está falando sobre o que é equidade, e te põe a refletir de uma maneira extremamente prática, né? E aí eu digo às pessoas que dizem, mas filosofia é muita abstração. Não. Se talvez tivéssemos feito o dever de casa em estudar mais filosofia, nós não teríamos, talvez, tantos problemas sociais no nosso país hoje, né? Então, porque nos faz questionar e nos faz mudar, né? Querer mudar essa realidade de tantas diferenças sociais. Tá bom, gente? Por aqui, então, acabo minha aula. Agradeço a vocês e vamos embora, vamos para a próxima. Tá bom? Beijão. Tudo de bom. Uma boa semana para vocês e bons estudos.